Mateus capítulo 7, se você pudesse colocar de pé, por gentileza. Mateus capítulo 7, versículo também de número 7. 7. Esse texto que nós vamos ler, durante esses dias ouvindo tantas coisas, sendo despertado várias leituras, menções, e também motivado a buscar algumas coisas sobre o assunto, dentro de um trabalho que Deus tem permitido a gente ter, estar toda quarta-feira também no NIC, ali no Ministério Idade com Qualidade. Há algumas semanas atrás, ele não gosta que eu falo isso, mas eu vou falar isso. Ele fez aniversário hoje, irmão, viu? Mas ele falou algo sobre a oração que motivou, falou algo para nós ali no NIC, algo que motivou bastante, assim, inspirou, aguçou a curiosidade de ir atrás do assunto. O assunto oração, ele é extraído, ele como é que eu vou dizer, ele é explorado de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito. Eu sei que todos nós que estamos aqui estamos cansados de ouvir falar em oração, e a necessidade de orar, e entre ouvir coisas boas e ouvir menções equivocadas das Sagradas Escrituras, eu vim a esse texto, e eu queria compartilhar com você nesses breves minutos que temos. Não é algo muito longo, viu? Não é nada muito longo, é algo bem objetivo, bem prático e objetivo. Até porque, falando sobre esse assunto, há muito o que falar, mas muito do que já foi falado já é de conhecimento da maioria de nós. Então hoje nós não nos esbarramos mais no conhecimento. A dificuldade hoje está na prática. Como o irmão de Jesus Tiago escreve, ele fala: quem ouve não pratica. Ele já sabia o que estava falando daquela época. E falar com homens, a maior dificuldade de um homem tem sido uma vida de oração, de forma expressiva. Não estou generalizando, mas pela demanda da própria vida, pela imposição da carga de trabalho, carga de tudo que a gente faz, a vida de oração, ela é sufocada. Ela acaba sendo sufocada e negligenciada. E às vezes nós fazemos a oração do almoço, e do acordar e do dormir. Senhor, abençoa o alimento, o Senhor sabe que não deu tempo. Então, Deus, eu vou dormir, estou arrebentado. Quem aqui dorme cansado além de mim? Tem alguém que às vezes levantar também é difícil. Levantar também é difícil. Tem sido dias desgastantes. A maneira como vivemos, ela é esgotadora. Ela suga o dia inteiro. Então hoje eu quero falar sobre um outro aspecto da oração, de forma breve, simples. Demorei mais para comentar do que o que eu vou compartilhar. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, bendito é o Senhor, a quem nós devotamos as nossas vidas e entregamos os nossos corações. O Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. As nossas vidas, nós sabemos que temos que moldar segundo os teus ensinamentos, o teu querer e a tua vontade. Ó bendito Deus, é isso que almejamos, e é isso que hoje à noite eu clamo ao Senhor, que quando estivermos lendo aqui estes versículos que vamos refletir, que o teu Espírito possa acalmar o nosso coração, de tal forma, Senhor, acalmar, aquietar os nossos pensamentos de tal forma, que se houver algo importante, que possamos assimilar a sua plenitude, e aplicarmos de acordo com o Senhor permite que nós venhamos a assimilar, Senhor. Não deixe a nossa cabeça se distrair, não deixe a nossa vida se distrair agora, ou qualquer outra coisa. Ajuda a gente nesses minutos, ó Deus, a absorver o máximo daquilo que eu tenho no meu coração, que o Senhor permitiu nós hoje compartilharmos, podemos ouvir, e que o Senhor nos ajude a aplicar. Essa é a minha oração breve e simples, no nome santo de Jesus. Amém. Mateus 7 ainda, vamos ler. Pedi e dar-se-vos-á,
Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Amém. Já está orado, você pode assentar-se por gentileza. Bom, o assunto oração é um assunto que a gente vê sendo trabalhado de tudo quanto é jeito, de toda forma. Eu quero trabalhar a forma equivocada a qual esse pensamento é lançado e é repetido de forma impensada pela maioria dos cristãos. E eu vou fechar o cerco aqui para nós homens. Quando mencionamos e citamos textos bíblicos, sem ao menos termos noção, o fato de uma palavra, de um versículo estar escrito na Bíblia, o fato dele estar escrito, às vezes não é o que ele quer dizer. Às vezes não é o que está escrito que Deus está querendo falar conosco. O que está escrito, mas o que Deus está querendo dizer é algo muito mais profundo. É daqui que nascem as heresias, é daqui que nascem as divisões dentro da igreja, as interpretações, e nesse mundo, nessa época perigosa que nós vivemos, da pós-modernidade, onde o que impera é o relativismo. Se vier uma palavra dita do púlpito, se vier uma palavra ensinada, não é bem assim, é relativo. É interpretativo. A gente ouve isso muito de ateus, ouve isso muito de outras filosofias, que diz que é tudo interpretativo. Você lê a Bíblia, tem interpretações, você pode interpretar da maneira como bem entende, ou o momento. A interpretação da Bíblia às vezes é tirada do momento que nós estamos vivendo. Se é um momento mais tranquilo, se é um momento de mais paz, se é um momento de uma tranquilidade financeira, do relacionamento dentro de casa, a gente lê a Bíblia com olhos. Mas quando há um momento tenso, difícil, a gente tenta buscar na palavra do Senhor versículos aos quais nós podemos nos ancorar da maneira que nos interessa. É assim ou não é assim que funciona? Amém. A gente vai ler a Bíblia da forma seletiva e vamos ler aquilo que nos interessa. E ao lermos aquilo que nos interessa, podemos e corremos o grande risco de citar textos da Bíblia completamente fora do seu contexto. É aqui que nascem os desviados. Os desviados que não vê mais a igreja. Você conhece gente que não vai mais na igreja? E aí você vai conversar com essa pessoa, ela teve uma decepção. Ou foi com um pastor, ou foi com um crente, ou foi com um líder de ministério, ou foi até mesmo com o próprio Deus. De que falou, eu vou lá na igreja e não resolve nada. Eu vou buscar, não resolve nada. Eu vou fazer isso, não resolve nada. Eu estou sempre fiel e não está resolvendo nada. E aí quando nós estamos passando por algumas crises, muitos versículos são citados, de pessoas que estão à nossa volta, tentando nos encorajar com versículos da palavra do Senhor. Um deles que eu já vi é esse. Às vezes é usado esse texto para chamar as pessoas para orarem no altar. E é mencionado, se você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, se você tem uma crise, se você precisa que Deus resolva alguma coisa no seu relacionamento matrimonial, no seu relacionamento profissional, seja lá no que for, vem, porque a Bíblia diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. É isso que está escrito, mas não é isso que está dizendo. O que está dizendo é uma coisa completamente contrária. De qualquer tipo de motivação que venha a fazer com que nós nos movemos na direção de Deus para buscarmos alguma coisa que venha a agregar aquilo que nós estamos clamando ao Senhor. E às vezes não recebemos.
Já disse isso umas outras vezes entre os irmãos, mas eu vou repetir porque cabe no momento. Eu estou assim com um punhado de oração que até hoje Deus não respondeu. Até hoje. E eu estou agora pensando o seguinte: como eu gastei o tempo de Deus e que maturidade é minha de ficar insistindo com algumas coisas que não tem a ver com o que Deus tem para mim, que o que Deus tem não tem para nós. Muitos se frustram nisso, mas não, é uma promessa: pedir e dar-se-vos-á. Isso é promessa, isso saiu da boca de Jesus. E Jesus não citou nada que ele não tivesse poder para fazê-la cumprir. E tem outro detalhe: ele não citou isso para ver a gente buscando e nada acontecer. Isso é uma promessa e isso se cumpre: pedir e dar-se-vos-á. Olha, isso é infalível. Buscai e achareis. Deus não vai fazer a gente correr atrás do nada, do vento, do que não existe. Mas aqui é uma promessa: buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Deus também não deixa a porta trancada. Essas 3 ações, 3 atitudes aqui, colocadas pelo Senhor, mencionadas pelo Senhor no Sermão da Montanha, todas elas são promessas e todas elas Deus quer realizar na nossa vida. Agora temos que entender o quê? Agora o importante é entender o que cumpre. O que eu vou pedir e eu sei que Deus vai me dar. É inevitável, não preciso ficar preocupado se isso vai chegar. Vai chegar, porque Ele prometeu. E Ele cumpre. O que Ele prometeu? Que Ele falou que se eu for buscar eu encontro, eu acho. O que Ele falou? Que se eu bater, aonde eu bater, vai abrir. Quando nós pegamos um texto e aplicamos da maneira que nos interessa, corremos o risco de nos frustrarmos com aquilo que oramos e com aquilo que buscamos. Não é à toa que o mesmo Tiago escreve que a gente pede e pede mal. Mas o que o Senhor está dizendo aqui? Que vai se cumprir, que é inevitável, e não é algo para muito tempo, é algo para agora, é algo quase instantâneo, é algo que Ele vai começar, o processo começa na hora, e você vai perceber a evolução. E a evolução aqui, deixa eu colocar, não é a evolução dos espíritas, não é nada, não é uma evolução que você sai da ameba e vira um macaco, e do macaco você vira isso que você virou hoje, não é nada disso. Essa evolução, você vai sentindo Deus trabalhando na tua vida, mas começa instantaneamente. Começa o quê? Do que Ele se refere? Precisamos entender que o Senhor Jesus, quando mencionou isso, Ele estava indo para o término, para a conclusão do Sermão da Montanha. Só que lá no Sermão da Montanha Ele começa falando das bem-aventuranças. Ele começa falando de coisas profundas. Ele começa a falar de coisas reais. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados aqueles que buscam isso. Bem-aventurados, ele fala também no capítulo de número 5, bem-aventurados, vós sois a luz do mundo. Bem-aventurado não, vós sois a luz do mundo. O Senhor criou você para que você pudesse iluminar, para que você pudesse ser luz para aqueles que ainda estão caminhando em trevas e não têm alguns entendimentos. Talvez alguns de nós estamos na igreja e até hoje não compreendemos algumas coisas, porque a gente não está pedindo para entender as coisas. Nós não estamos pedindo para sermos a luz do mundo para os outros. E a luz do mundo não é para o seu benefício, a luz do mundo é para abençoar todos aqueles que estão à sua volta. A luz do mundo é para você ser instrumento de Deus na vida dos outros. Jesus ainda continua dizendo sobre o amor ao próximo. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí vem Jesus e diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se tem algo que não está na nossa lista de oração, é esse tipo de oração. Nos nossos pedidos não compõe
nós nem oramos por quem nos persegue. Quem nos persegue, na verdade, a gente tem o hábito de excluir do nosso coração, de tirar do nosso coração. Mas ele diz uma coisa assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Ser filho de Deus não é apenas uma menção. Não é dizer eu entreguei meu coração para Jesus. Entregar o coração para Jesus, irmão, é importante, mas o coração só Deus não quer. Deus quer tudo, a tua decisão. Deus quer que você seja sal e luz. Deus quer que você ore pelos seus inimigos. Aliás, Deus quer que você ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. E aí ele fala: se você amar só os que vos amam, que recompensa tens? Se você só convive com pessoa que você se dá bem, qual é a sua diferença como crente? Qual é a sua diferença como homem de Deus? Qual é a sua diferença como pai? Qual é a sua diferença como cidadão? Nenhuma. Aí vem Jesus de novo e fala uma coisa interessante quanto à prática da justiça. Ele fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvisto por eles. Essa é outra coisa, que quando a gente tenta conversar com alguém que fez um mal para nós, quando alguém falou alguma coisa de nós, a gente tenta ir até a pessoa e tenta pôr em pratos limpos. Mas a intenção de pôr em pratos limpos não é para que a gente fique bem. A intenção de pôr as coisas em pratos limpos é que os outros vejam que a gente está por cima, que a gente é espiritual a ponto que nós somos infalíveis. Jesus disse isso: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por Ele, porque Ele sabe qual é a motivação quando a gente vai tentar tirar alguma coisa limpa. Ele sabe qual é a motivação. Depois ele fala: quando pois deres esmola. Aqui na Bíblia, a palavra esmola e a palavra esmola também no nosso dicionário português, ela é pobre mesmo como uma esmola. A esmola, na nossa definição, está precisando de uma esmola para ficar um pouco melhor, porque aqui é trabalhar com compaixão, aqui é se compadecer daquele que está sofrendo, e se compadecer sem que os outros fiquem sabendo, sem que qualquer outra pessoa fique sabendo o que você está fazendo. Ninguém precisa ficar sabendo. Por isso que ele fala uma coisa muito preciosa. E aqui, se você quer falar de libertação, esse texto eu podia explanar ele num tempão. Libertação é você fazer com a sua mão direita tudo que você tem para fazer a Deus, ao próximo, sem a esquerda ficar sabendo. Ou seja, quando você passar pelo problema, você não cutucar Deus como já fez e falou: Senhor, mas eu ajudei tantos, eu fiz isso para o Senhor, eu fiz aquilo para o Senhor. Fazer com a mão direita, isso é libertação, sem que a esquerda fique sabendo, sem que esse benefício entre no teu coração, sem que essas coisas entrem na tua lista de uma possível dificuldade, você extrair essa lista da sua gaveta escondida e apresentar ela para Deus. Ó Senhor, olha isso, Senhor, olha como é que eu estou agora. É ajudar o outro sem querer ganhar a popularidade do outro, sem querer ganhar a idolatria do outro, querendo fazer o bem ao próximo sem que você seja notado e que Cristo seja notado no trabalho, sem que haja remetente. E outra coisa, não é só para crente, porque necessidade não tem religião. Mas vamos para outro caminho, senão eu vou entrar por uma porta que eu não quero. Depois ele fala da oração, como se deve orar, da forma íntima, da forma pessoal com Deus, de uma maneira em que nós tenhamos tanta intimidade com Deus, que aquele local de oração onde nós vamos buscar o Senhor, seja um lugar onde nós entendamos a voz de Deus que é mais, na verdade, sentida do que ouvida. Depois ele fala sobre como jejuar. Essa matéria jejuar é algo que nós, irmãos, nós precisaremos entender o que é jejum, porque a dificuldade, e talvez eu não erre, de 95% aqui hoje é entender o que é jejum e fazer jejum. Jejum é coisa que a gente não sabe o que é. E se perguntar para um crente o que é jejum, ele acha que é deixar de comer. Ele acha que vou entrar em jejum,
Senhor, eu não vou amanhã, eu não vou comer nada de manhã, o meu jejum eu vou entregar para o Senhor até o meio-dia. E até o meio-dia, Senhor, quando der meio-dia, eu vou entregar o meu jejum para o Senhor. Mas o cidadão acorda às 7 horas, e ele dá uma olhada no relógio e faz as contas. Ele nunca fez, mas naquele dia ele faz, das 7 ao meio-dia, quantas horas tem? Aí ele vai de meia hora, mais do que a telecena. Ele vai de meia hora para ver quanto tempo falta para acabar. Isso não é jejum. Eu não quero que ninguém levante a mão, porque se eu pedisse, eu tenho certeza que 90% levantaria a mão. Se eu perguntasse, quem aqui faz 1 mês que não jejua? Quem aqui faz 6 meses que não jejua? Quem aqui faz 1 ano que não jejua? E a gente ia ver que os anos iam se estender. Até porque nós não temos a compreensão certa do que é jejum. Vem o Senhor aqui e fala assim, olha, quando você jejuar, não fica mostrando para os outros que você está jejuando. Hoje, a moda dos hipócritas aqui, que Jesus chama de hipócrita, é, irmão, vamos comer esse negócio aqui? Não, irmão, hoje não, porque eu estou no propósito. É a mesma coisa que falar que está em jejum. É a mesma coisa que falar que está jejuando. Arruma uma outra desculpa, mas essa daí já sabe que está jejuando. Jesus fala, não deixa os outros perceber que você está jejuando. Depois vem o Senhor Jesus e fala sobre a diferença entre a luz e as trevas, a qual no coração, na vida de uma pessoa de Deus, é inadmissível as obras das trevas. Qualquer tipo de pensamento ou sentimento, qualquer pronúncia, qualquer ato, qualquer coisa que seja vinculada às trevas, seja visível, seja interno, qualquer atitude é reprovada diante de Deus. Fala sobre os 2 senhores, fala sobre não andar ansioso com a vida. Gente, isso é o que a gente mais anda, e eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Ansioso, preocupado, o que vai ser, o que não vai ser. E o Senhor fala para a gente não andar, eu estou pedindo para Ele me ajudar. Aí Ele fala assim, não julgueis para que não sejais julgados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está num lugar que fala de alguém, acredite, existe um outro lugar que fala de você. Se tem um lugar que você está falando, você acha que ninguém fala de você, você está equivocado. Existe um lugar que falam de você. Da mesma maneira que você tem o seu lugar que você fala de alguém, existe um lugar que falam de você. Eu não sei quanto a você, mas eu entro nessas ciladas aí de vez em quando eu vejo, puxa, perdão, vamos mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. Deus chamou a gente para ter a boca nossa, tem que sair água viva. Tem que fluir Deus. Eu estou falando isso de mim para você, tá bom? Aí o Senhor fala sobre, antes de você tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu primeiro. Porque você está vendo o defeito nos outros, você está vendo o problema dos outros, você está vendo o erro dos outros, você está vendo a limitação dos outros, mas você mesmo não está aprendendo que o Evangelho quer mostrar a sua limitação e quer que você saia da sua limitação. Aí sim, aí o Senhor Jesus ensina, se todas estas coisas, que graças a Deus não serve para ninguém aqui, é só para mim, eu sei disso, que todas essas coisas é só para mim, e eu vejo e falo, Senhor, a linha que o Senhor colocou, sabe aquele salto em vara, que o cara vem de longe, tenta saltar, e quando ele vai bater no recorde, sobe de... Eu não consegui bater o recorde de nada, mas a linha continua subindo, cada vez mais alto, eu me vejo cada vez mais distante. Aí o Senhor dá a palavra. Pedi e dar-se-vos-á. Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser uma pessoa que compreenda amar o meu inimigo. Eu quero ser uma pessoa que ore por aquele que me persegue. Eu não estou nesse nível ainda. Estou pregando para você, mas estou me comprometendo a melhorar. Eu quero ser aquele que fale bem daquele que fala mal de mim, Senhor. Eu quero, nos momentos que estiver difícil para mim, eu quero fazer algo que me identifique ao Senhor, que eu estou melhorando, seja teu filho, de verdade. Não nominal, não frequentador de igreja, não frequentador de rodinha de oração, não frequentador de culto, não frequentador de ministérios, não desenvolvedor de atividades dentro da igreja, mas um crente sério.
que eu não preciso fazer nada para tentar iludir o Senhor ou atrair a sua atenção, para que o Senhor faça algo a meu favor, mas que eu seja um crente sério, Senhor Jesus, aos teus olhos, e que eu carregue a minha cruz até o dia que o Senhor me dê a coroa. Amém. Aí sim, pedir e dar-se-vos-á. Mas vamos falar a verdade aqui entre nós. A gente tem tempo para pedir tudo para Deus, menos nos colocarmos debaixo dos olhos de Deus para Deus mudar a gente. Eu não sei quanto ao pastor André, é anjo, então o pastor André como anjo, né? Mas eu como caído, anjo caído, eu vou dizer para você uma coisa. Como pastores, eu estou falando como pastores, a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. E eu tenho aprendido que se eu não cuidar de mim, estou aprendendo, se eu não cuidar de mim, eu vou ser um profissional da fé. E Deus não me chama para ser profissional. Deus me chama para ser filho. Deus me chama para ser servo. Então, não sei aonde, mas tem que arrumar um espaço para Deus mudar o que há dentro de nós ainda. Há muito dentro de mim para ser mudado. Não sei quanto a você. Não sei qual a sua expectativa. Mas o que não dá é para continuar do jeito que está. Pedir e dar-se-vos-á. Senhor, eu quero saber o que é jejum. Quero aprender a jejuar e quero agradar o Senhor com a minha consagração. Eu quero agradar o Senhor com a minha oração. Eu quero agradar o Senhor com todos esses ensinamentos que o Senhor me passa no Sermão da Montanha. Estou pedindo. Está pedindo. Vai acontecer. Mas não é só pedir, é buscar. E você vai buscar isso aonde? Exatamente no meio do confronto que você vai enfrentar. Exatamente no meio das dificuldades que você vai enfrentar. O maior tesouro não está lá no mapa do Indiana Jones. O maior tesouro de Deus na tua vida está justamente no momento do seu conflito, no lugar do seu conflito. É ali, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. No momento da crise, no momento da discussão, no momento você sair da tua boca palavras de Deus, porque a Bíblia fala uma coisa que isso é fato. A boca fala porque o coração está cheio. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Tudo é possível para aquele que crê. E não o que Deus vai fazer lá fora, mas o que Deus vai fazer aqui dentro. Se você faz um ano que você está com a sua vida cristã linear, você está perdendo tempo dentro da igreja. É inadmissível. E eu sei que é um pouco forte isso aqui, mas é o que eu creio. Se você não crê, se você não concorda, melhor dizendo, você tem seu direito. Mas é inadmissível para cada um de nós que vivemos no contexto que vivemos. Essa região é uma região abençoada. Nós não temos problemas aqui não. Temos dificuldade não. Nós continuarmos com a nossa vida cristã linear. É inadmissível, não. Hoje, concluo com isso. Você não pode sair daqui dessa forma. Se em alguma coisa aqui que nós compartilhamos dessa forma breve e simples, você se identificou, você não pode continuar do mesmo jeito. Porque como foi pregado quarta-feira passada, há uma vida eterna. E lá diante do rei, você não vai poder falar para ele que não sabia. Você não vai poder falar para ele que você nunca ouviu. Você não vai poder falar para ele que você não teve tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quantos daqui acham que o que ouviu tem um pouquinho de fundamento? Levanta a mão. Nós podemos e precisamos melhorar.
Saia daqui hoje não para assistir televisão, não para pegar o final de Campeonato Paulista, Brasileiro, nem sei qual campeonato que está aí, é o brasileiro. Saia daqui hoje e tire um tempo, você e a Bíblia. Deixa a tua esposa lá, teus filhos, seus pais, se você não tem esposa e filho. Entra no teu quarto e fala assim: Deus, muda a minha vida. Estou pedindo para o Senhor, deixa eu ser um homem melhor. Me ajuda a ser um homem melhor. Deus vai te colocar no centro da vontade dEle. E você vai ver essa palavra se cumprir. Amém. Pedi, dai-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E é todo aquele que bate, abre. Você vai ver as coisas mais. E não é porque eu estou falando, não. Isso aqui foi Jesus quem disse. Amém? Amém. Pastor.